Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar o testemunho da minha filha, que foi no Boldrini agora no começo de agosto, dia 9 de agosto. Eu confesso que eu tô perdida, porque assim, eu contei do Raul, que era a última coisa que aconteceu com a gente, e eu ia voltar lá atrás, há 15 anos, e começar na sequência. Só que esse dia foi assim, extraordinário. Então eu vou ter que contar esse dia, depois eu volto lá atrás. Até se vocês quiserem me mandar mensagem do que, como vocês preferem que eu faça, porque eu tô perdida, não sei muito bem como fazer isso, tô pedindo direcionamento a Deus para me ajudar, porque não é fácil falar sobre essas coisas, porque a gente tem que saber falar, né? Atingir as pessoas da forma certa. Então é só Deus para me ajudar a conseguir falar o que eu preciso. E então, dia 9 de agosto, a Betina teve retorno no Boldrini porque ela faz o acompanhamento. Ela acabou a quimioterapia em novembro do ano passado, então agora ela precisa fazer acompanhamento, acho que com certeza para a vida inteira, né? Então, desde que acabou a quimioterapia, essa é a terceira vez que ela volta lá no Boldrini para fazer o acompanhamento. Ela fez raio-x e fez vários tipos de ultrassom. E graças a Deus, glória a Deus, ela não tem nada. Não tem nada. Ela tá curada, tá limpa. Ai, pra glória do Senhor, né? E agradecer a Deus, né, por esse milagre, porque ela tá viva, é um milagre, ela tá curada, é um milagre, e agradecer muito, porque tem muitas pessoas que oram por ela, muitas pessoas de várias religiões, pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, e que oram muito fervorosamente pela nossa família. Então eu tenho certeza que Deus, né, eu sei, não é uma certeza, é verdade, né? Deus ouve as nossas orações, principalmente porque não é só nós que estamos orando por nós mesmos, né? São muitas pessoas que oram pela minha família, que nem nos conhece, né? E tá orando pela nossa família, então é por isso que a gente tá de pé até hoje. E assim, quando vai fazer exame, ela ou meu marido, ou qualquer, até meu filho, que graças a Deus é saudável, então a gente fica muito nervoso, muda tudo aqui na nossa casa. Assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir ficar assim, calma, tranquila, né? Porque eu sou ser humano, não sou perfeita, sou falha. E então não sei se eu vou conseguir um dia ficar tão calma, mas eu tô aprendendo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar um pouco com as coisas. E então, né, é um momento assim que a gente se apega mais ainda na oração, né? Pedindo a Deus para que ela não tenha nada, que a gente vá lá e escute o que a gente escutou. Então a gente fica ali, enquanto a médica tá fazendo o ultrassom, vai dando aquela tensão, aquele nervoso, e até chegar lá na médica, lá olhar e falar: não tem nada, sua filha tá limpa, tá curada, graças a Deus ela tá bem, né? E nessa mesma hora, assim, não tem palavras para explicar o que é esse sentimento de felicidade, alívio, gratidão. Assim, naquela hora, eu e meu marido, a gente ajoelhou na frente da médica, agradecendo a Deus por esse milagre, que é a melhor coisa que a gente pode ouvir na vida, é que seu filho tá bem. Não existe outra coisa melhor no mundo, né? Então, naquele momento, assim, é muita gratidão, muita felicidade. E a Betina, assim, é uma bênção. Ela fica boazinha, ela se comporta, ela fica quietinha, tudo que pede pra fazer ela faz, ela deita, ela fica mostrando a barriguinha, ela vai pesar. Graças a Deus não precisou fazer exame de sangue também. E agora o retorno dela é só em fevereiro, aumentou o prazo para ela retornar. E nesse dia também aconteceu mais dois testemunhos, duas coisas que eu queria contar também, que assim, sobre o cuidado de Deus, o agir, né? O agir de Deus com a gente, e também como Deus fala com a gente, né, através das pessoas. Então, o nosso carro faz alguns anos já, que é um carro, né, consideravelmente já idoso, e faz alguns anos que ele vem quebrando, né, e a situação não permite que a gente consiga
fazer o que precisa. Enfim, ultimamente ele acaba deixando muita gente na mão, ou melhor, a pé, várias vezes, né? E a gente necessita, né? Precisa, só esse mês, acho que a gente foi umas 5 vezes para Campinas. Então, que meu marido trata lá, Betina também, exames, acompanhamento. E daí, o carro quebrando, né? Então, antes da gente ir para Campinas, pro Boldrini, meu marido ajoelhou, pediu a Deus, eu também pedi, né? Para que Deus nos ajudasse a ir e voltar com o carro, para ele não quebrar, para ele não parar lá, pra gente poder ir e voltar. Graças a Deus, né? Ele atendeu a gente, o nosso carro foi, o nosso carro voltou, sem quebrar, sem deixar a gente a pé, sem precisar pagar guincho, sem pedir ajuda, sem ficar lá, né? Graças a Deus foi e voltou, não aconteceu nada com a gente, nenhum acidente, tudo bem, tudo bem. Então, né, nisso também Deus nos atendeu, né? Foi misericordioso conosco de permitir que a gente fosse e voltasse. E outra coisa, nossa, que me tocou muito, mexeu muito comigo lá, foi assim, enquanto a gente tava esperando para fazer o ultrassom, não sei porquê, mas esse dia foi muito demorado, a gente ficou acho que quase 2 horas esperando ali. E a Betina, acho que ela também tá um pouco acostumada já, então ela fica ali quietinha, né, fica vendo as coisas, às vezes pede para comer e não pode porque tem que estar em jejum. Daí, enquanto ela tava ali vendo, tem uma arte, um monte de figura na parede que foi feito tudo com ladrilho, e ela vendo cada figura, pássaro, coruja, formiga, duende, e eu conversando com ela vendo. Daí nisso entrou um homem pela porta de vidro, deixando doações, umas caixas de brinquedo para doar, porque lá recebe muita doação. Inclusive a gente, quando foi lá, às vezes ganha brinquedo, naninha, meu filho dorme com a naninha até hoje. E numa dessas vezes que ele entrava e saía, eu olhei para ele assim, né, de uniforme, estava trabalhando, indo ali fazer uma doação. Passou pela minha cabeça, porque a gente pensa 1 milhão de coisas, né? Passou na minha cabeça, nossa, meu Deus, como seria a minha vida, a nossa vida, né, a minha família, se meu marido não tivesse doença, se a minha filha não tivesse doença? Como seria isso, né? Meu marido estivesse trabalhando, chegando em casa, né? Claro, eu queria, né, ficar com ele. Eu amo tanto meu marido que eu pedia para Deus, meu Deus, eu queria tanto que a gente pudesse ficar o dia inteiro junto, né? Às vezes até penso, né? Eu pedia isso e agora ele fica, mas não é por um bom motivo, né? É por uma doença. E cheio de sequelas, de traumas e sequelas físicas, mentais, coisas que só eu e ele sabemos, né? Ninguém convive com a gente para saber como ele tá, como ele fica, né? Só vê, né? Todo mundo vê a gente por fora. Então, eu fiquei pensando, né? Se ele não tivesse doença, se a minha filha não tivesse passado tudo que ela passou, como seria a minha vida, né? Sem todo esse peso que a gente carregou, todo esse trauma, tudo isso que devastou a nossa vida física, mental, psicológica, financeira, que vai virando uma bola de neve, né? E a gente pensa às vezes, né? Como seria? Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo pensa. Como seria se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, né? Mas no caso nosso não foi uma escolha, né? E daí, pensando isso assim, né? Esse homem foi até o carro e nisso a Betina pediu colo e quis ir ali na frente, que ela também ficava entrando e saindo. Ele voltou, tava com uma caixa assim, com uma boneca na mão, e quando ele chegou, ele chamou eu assim, né? Me chamou, né? Que eu tava com a Betina no colo, eu saí lá fora. Ele chegou ali chorando, com o olho todo vermelho, cheio de lágrimas. E olhou para minha filha, olhou para mim e falou assim: olha, esse presente é para ela, porque ela me lembra uma pessoa. E eu agradeci a ele, né? Agradeci muito a ele, falei que Deus abençoasse ele, né?
E ele virou as costas, eu entrei correndo lá contar para meu marido, né? Ele estava sentado no chão, eu sentei do lado dele, né? Comecei até a chorar e falar, olha só, como pode? Como pode, na mesma hora que eu estava ali, pensando, conversando com Deus, como seria, né? Com certeza Deus usou esse homem para vir falar comigo, né? Ele não falou com a boca, não falou com palavras, mas o olhar dele já disse tudo, né? Com certeza. O que aconteceu com ele? Ele com certeza perdeu alguém. Ele perdeu alguém para o câncer. Pode ser a filha, uma sobrinha, uma conhecida, alguém próximo a ele, né? Então, é uma dor. E eu sei a minha dor, né? E a dor dele, da perda, que nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Quantas mães, quantos pais perdem seus filhos, perde seu marido, perde alguém querido, alguém que ama, né? Então, naquele momento eu pensei, nossa, eu agradeço por tudo que Deus nos livrou. Toda vez que vem um livramento, né? Mas naquela hora Deus mostrou pra mim que eu sei disso, né? Eu sempre penso isso, né? Nós passamos pelas provas, passamos pelas coisas horríveis que a gente passou. Mas Deus livra a gente, né? A gente passa por muita coisa ruim, muita coisa assim que eu pedi pra Deus, pra minha filha não ter câncer. Quando ela teve, né? Isso daí é outro testemunho, mas, né, enfim, né? Só para dizer que eu chorava, falava, como mais eu tenho que pedir? Porque eu não sei mais como pedir, Senhor, para dar negativa a biópsia, para não ser isso, porque podia ser um monte de coisa, não tinha que ser exatamente aquilo, né? Mas foi. Então, né? Eu não entendo, não sei, mas mesmo assim, eu não deixei de pedir para Deus, eu continuei pedindo depois, até hoje, todos os dias eu peço, eu agradeço, porque ela passou pela cirurgia, ela passou por tudo, meu marido também, né? Então assim, aquele homem, eu nunca vou esquecer disso, meu marido nunca vai esquecer, né? Desse presente que ele deu. Ele não deu uma boneca de presente para ela, ele deu mais um testemunho para minha vida, mais uma coisa para eu pensar, para eu ainda ser mais grata, porque assim, eu acho que se eu fosse ter que agradecer a Deus, eu teria que ficar o dia inteiro de joelho, né? Teria que ficar o dia inteiro, né? Sempre falei isso para Deus, que se eu fosse agradecer por tudo que o meu marido já passou e ele tá vivo, ele tá aqui do meu lado, que eu sempre peço, não leva meu marido, não leva. Então, eu acho que eu nem poderia viver, porque eu teria que ficar só o dia inteiro de joelhos, né? Agradecendo a Deus. Então é isso, né? Deus mostrou pra mim, né, que eu passei tudo isso, né? Mas minha filha tá em casa, ela tá andando, tá correndo, brincando, andando de bicicleta, comendo de tudo, feliz, alegre, né? Então é isso. Obrigada, Deus, né? Obrigada a todos que oram por nós. E eu peço, né, para vocês passarem a nossa história para frente, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa acreditar, a gente necessita acreditar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ser grato, muito grato a Deus. Então, tem muito mais. Até se vocês puderem me ajudar, como fazer, o que vocês querem que eu fale primeiro, que é muita coisa mesmo. Então, muito obrigada de vocês ouvirem. Eu tento ser curta, não consigo. Muito obrigada. Deus abençoe muito vocês, assim, que vocês nunca precisem passar pelo que nós passamos. Mas eu sou grata a Deus, porque Deus livrou tudo, né? A gente passa o deserto e a gente tem fé, a gente não deixa de acreditar, a gente não deixa de ter fé. A gente chora, a gente fica triste, claro, né? Só quem passa sabe, né? Ninguém sabe a dor da outra pessoa. Então, mas eu agradeço a Deus por Ele me manter ainda,
no caminho dele, porque tudo que a gente passou, nunca desviamos do caminho do Senhor, nunca, mesmo em casa, né? Orando, pedindo, agradecendo. Então, muito obrigada. E eu agradeço a Deus por eu poder estar hoje falando sobre a nossa história. Você pode olhar de muitos lados, né? Pode ser uma história de tristeza, mas não é uma história de tristeza, porque ela tem alegria, sim, né? Tem o livramento. E eu tenho certeza que vai ter muito mais, porque já tá tendo mais. Muito obrigada, Deus, por eu poder estar contando essa história para vocês.